Olá, queridos, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente está na jornada lidando com o passado, né? Agora nós vamos tirar para o signo de Leão, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem aí com os leoninos, tudo bem? Vamos lá, que venham coisas boas aqui. Mas se vier a sombra também a gente vai trabalhar, né? É preciso. Vamos lá. Qual é o seu presente agora, hein? Qual é o seu presente agora, Leão, que a gente precisa trabalhar? Qual é o presente aqui de Leão? Casamento feliz. Então eu vejo aqui leoninos muito bem relacionados. Eu vejo aqui até leoninos apaixonados também. Apaixonados, muito bem relacionados. Eu percebo aqui que tem um leonino apaixonado. Tá com uma mulher ou com um homem. Tá muito feliz. Tá se sentindo muito bem com essa pessoa. Se for no trabalho, tá se sentindo muito bem com os amigos, os colegas de trabalho, os colaboradores ali, tá se dando muito bem. Tá se relacionando muito bem com as pessoas. Eu sinto aqui uma vibração de amor, de união. É como se o leonino estivesse se relacionando com parcerias que de fato vão fazer a diferença na vida dele. Qual é a influência imediata? Tô falando, nossa, casamento. Vai casar, querido. Vai casar. É uma parceira de alma aqui. O leonino encontrou uma parceira de alma. Encontrou. Apaixonadíssimo por ela. Ou ele está apaixonado por ela, ou ela está apaixonada por ele. Vai querer se casar com essa mulher, com esse homem. Você sente que é uma parceira de alma. Por isso que esse desejo está batendo no seu coração, porque de fato é uma parceira. Vocês vieram aqui para viver coisas juntos. Muito legal aqui. Passado. União e negócios, parcerias. Eu percebo que no passado, esse leonino com quem eu estou falando era uma pessoa muito focada em trabalho, parcerias, negócio. Vivia viajando por aí, atrás de parcerias, ou estava numa empresa, era o leonino que tinha que viajar. Aqui eu estou falando com um gestor de negócios, um diretor. Eu vi um diretor aqui, eu vi a sala dele. Eu vi ele. Só que eu vejo aqui que é um menino muito diferente, que eu vou dar um parabéns aqui pra você, tá? Vou dar um parabéns pra você. Que é um leonino que no passado ele sabia que ele precisaria realmente focar só no trabalho. Ele percebia que se colocasse uma relação não daria certo. Ou que talvez ele não teria os recursos necessários para construir um casamento. Então, qual é o parabéns que eu vou te dar aqui? O parabéns é o seguinte: eu gosto de homens que quebram o status quo. Eu não gosto de cara que segue o sistema. Eu não gosto. Você quebrou um. E eu vou te dar um parabéns por isso. Esse cara aqui, ele conseguiu uma posição, mas ele se manteve solteiro. Ele soube curtir. Ele não é esses quadrados que eu vejo por aí, que mal consegue alguma coisa e já se casa, e já se enrola para querer mostrar para a sociedade que é um cara respeitado. Para você ser respeitável, você não precisa estar em um casamento. Isso é ridículo. É isso aí. Eu gostei dessa live aqui do leonino. É isso aí, querido. Você quebrou o padrão. É um cara que fala não. É um cara que chegou, por exemplo, no cargo de gestão
curtir a vida. Pegou o dinheiro, foi aproveitar, conheceu algumas paqueras, alguns paqueras, mas não se enrolou, não se sentiu na obrigação, por estar numa posição já um pouco mais elevada, eu vou ter que casar. Não, foi aproveitar, porque ele sabia que aquele momento dele era para isso. E soube curtir. Né? Eu vi uma vez um post que dizia assim, para você ter muito dinheiro no futuro, quando você começar a se estabelecer, que se case. Não é por aí, queridos. A nossa vida, ela não tem um início, como é que se diz, dentro do conceito de projeto, existe um conceito chamado de marco. Na nossa vida não tem isso. Agora que eu consegui um cargo, agora eu vou casar. Agora que eu vou casar, eu vou ter filhos. Não existe isso. Eu percebo aqui que o leonino ele tem sensibilidade, ele tem timing, ele sabe o momento que ele tem que se relacionar. Esse cara que ele não se submete à opressão social. Possa ser que eu vi até um cara aqui, ou uma mulher que foi pressionado para casar. E ele disse, não, esse momento não é para mim casar, esse momento é para mim realmente cuidar da posição um pouco maior que eu estou e aproveitar a vida. É isso aí, querido. Parabéns. O que você precisa se libertar do passado aqui, leonino? Virtudes e sabedorias. Eu tô falando com um cara íntegro aqui, tá? Tô falando com um cara íntegro. Um cara ou uma mulher que tem uma conexão espiritual muito forte. É um cara de princípios e de virtudes. É um cara que sente o feeling dos traidores, do Judas. Mas tem uma coisa que falta pra você, querido. Eu vou dizer pra você. Eu sinto muito que eu tô pegando a energia de um homem aqui. Falta astúcia. Falta malícia. Eu não tô vendo aqui traição. Mas o menino já passou por algumas coisas assim ferrenhas. Por ser muito ético. É um cara que, esse cara que só não caiu em ciladas mais profundas porque ele tem uma conexão espiritual muito forte. Essa carta aqui fala de conexão espiritual. Possa ser que o mentor do leonino ou da leonina seja um mentor que preza por isso. Trabalha na linha da direita, esse mentor dos leoninos aqui. Trabalha. Então, o que você precisa se libertar do passado? Eu percebo que também existe uma certa cobrança. Eu não sei se esse homem é espírita, que já muitos espíritas, né, tem muito essa cobrança, né, de ser muito virtuoso. E talvez o leonino, ele se desculpava demais, ou ele pedia muita desculpa se ele cometesse algum erro. Então, o que você precisa libertar do passado? Peguei aqui. Você precisa se libertar do passado de certas injustiças que você fez com outras pessoas. Incrível que pareça, é isso que eu estou vendo aqui através dessa carta. Possa ser que naquele momento você fez o melhor que você teria que fazer. Mas é isso. É isso. É isso. Existe uma pressão muito forte para querer ser ético, ser moral. E talvez de alguma maneira você teve que tomar outras atitudes, até você achando que eram atitudes injustas, mas não eram. Eram de fato atitudes que precisariam ser tomadas. Por exemplo, aquele cara que demitiu pessoas, mas era para demitir e foi colocado em jogo questões de valores. Então aqui você precisa se libertar um pouco dessa opressão. Esse excesso de ser muito certinho demais nos coloca numa opressão.
Então seria isso, é você ter mais malícia. É você ter mais malícia. Nesse mundo a gente precisa ter malícia, esperteza. Não estou dizendo que você não tenha, tá? Mas o problema é que você quer ser tão ético com as pessoas, tão ético, tão moral, que eu tenho certeza que as pessoas não se aproveitam ou não são assim com você. Só que o que te salva aqui é a sua conexão espiritual, porque você consegue identificar na hora as parcerias que não estão alinhadas com você. Por quê? Porque eu vejo aqui um leonino que faz parcerias buscando sempre valores e princípios muito elevados. Aqui é um cara que preza muito pela ética e valores de uma negociação. Não se corrompe fácil esse cara aqui. Então, qual é a lição do passado aqui? Lição do passado, passado amor perdido. Lição do passado. Eu peguei uma vibe aqui de um menino que trabalhou muito. Ele focou muito no trabalho. E possa ser que nessa fase do passado, ele tenha perdido um amor, uma pessoa que ele gostava. Possa até ser que ele teve alguma coisa com essa mulher ou com esse homem, mas não colocou como prioridade. E talvez essa pessoa tenha dado um checkmate nele e falado: eu não quero mais você. Só que o que eu tô vendo aqui, querido, o que eu tô vendo aqui, uma lição que você tem que tirar daqui é a questão do equilíbrio. É uma questão do equilíbrio. Só que eu percebi aqui que o leonino, ele fez uma boa escolha. Ele fez uma boa escolha em priorizar primeiro a carreira dele aqui. Ele fez. Então, eu acredito que já com essa mais maturidade que esse leonino tem, a lição que ele precisa aprender é equilibrar. Vai ser um pouco difícil, né? Mas a gente colocar na balança. A gente colocar na balança. Mais uma carta aqui. Eu acertei aqui. O leonino não fez de fato uma boa, assim, na verdade eu falei que o leonino ele fez uma boa escolha. Sabe por quê? Porque talvez as pessoas que queriam se relacionar com ele possuíam problemas de comportamento. Eram aquelas mulheres ciumentas demais, aqueles homens ciumentos demais. Ou aqueles homens ou mulheres que só querem ficar no oba-oba. E talvez via que o leonino tinha uma boa posição social, queria usufruir. Então aqui a lição do passado que eu vejo para o leonino que está relacionado a amores perdidos, situações perdidas aqui, é aceitação. Possa ser que essa pessoa a qual o leonino se envolveu fez alguma chantagem emocional, que isso de alguma maneira marcou o leonino. Marcou. O leonino sabia que essa relação era tóxica. E essa pessoa apareceu justamente quando o leonino estava muito bem de vida.
Então a lição do passado aqui é libertar essas pessoas, Leonino, que passaram pela sua vida. Tirar, eu percebo que o Leonino tirou boas lições aqui, tirou. É um cara que sabe identificar as manipulações femininas. Se for uma mulher que sabe identificar as manipulações dos homens no relacionamento. E agora eu entendi aqui. A lição do passado que o Leonino teve foi relacionado a questões, padrões tóxicos de relacionamento que apareciam na caminhada dele, simplesmente para poder tirar ele do equilíbrio profissional e financeiro que ele tinha. Esse homem sabe quando um homem quer tirar ele do equilíbrio dele daqui. O Leonino aqui corta na hora. Corta. Esse cara aqui não tem paciência não, que eu tô pegando. Então hoje eu senti aqui, tá, com o Leonino que tá namorando com uma menina, com um menino. Mas por quê? Ele aprendeu. Ele sabe quando a pessoa tenta colocar ele em relacionamentos tóxicos, de aprisionamento, fazendo aqueles joguinhos de amor, que nem deveria ser esses jogos, nem deveria ser jogos de amor, porque isso não é amor não é um jogo. É isso aí. E quais são os próximos passos a serem conduzidos? Melancolia e depressão aqui. Eu entendi aqui. Eu entendi. Eu tô pegando o Leonino, que ele passou por uma situação difícil em um relacionamento do passado. Podia ter sido um grande amor da vida dele? Podia. Mas essa pessoa, ela veio só para ensinar a identificar esses padrões de relacionamento tóxico. Então, os próximos passos, Leonino, que eu vejo aqui, é que você tem que quebrar isso. Eu percebo aqui que o Leonino, ele está muito feliz com a pessoa atual que ele tem. Ele até pretende se casar, ou a Leonina pretende se casar com essa pessoa. Só que, de alguma maneira, existe um certo medo. Aqui eu peguei, é medo. Existe um medo, um receio, que esses padrões de questões passadas, de relacionamentos onde... Cara, eu vi aqui uma coisa muito bizarra. Onde mulheres tentaram engravidar do Leonino da Leonina. Não sei se... Enfim, vocês entenderam aí. Para poder aprisionar eles no relacionamento. Teve mulher que quis dar um golpe da barriga. Queria prender o Leonino. E atualmente o Leonino, ele tem um certo medo. Ele tem um certo medo de entrar num relacionamento com uma pessoa e isso acontecer de novo. Felicidade demais, né, menina? A gente desconfia, né? Felicidade demais, mas o que eu posso dizer aqui é que não leve isso para sua relação atual. Eu sinto que você está com a pessoa certa. Eu sinto. Então existe alguma coisa mais profunda, de medo, até de traumas aqui eu vi de relacionamento de mulheres traiçoeiras aqui. Mulheres traiçoeiras, queridos. Que gostam de colocar o homem na roda dos ratos, ou que gostam de aprisionar homens através de táticas de manipulação feminina. Eu acredito assim que todos os homens devem aprender. Existem manuais aí, né, que ensinam como o cara tem que identificar essas técnicas de manipulação feminina. Os homens têm que aprender mesmo isso. Existem muitas mulheres que fazem isso com os homens. Eu vi casos em São Paulo, tá, de mulheres que mandavam magia pesada pro cara, só para depois engravidar do cara e prender ele numa relação. Eu vi muito isso em São Paulo. Então possa ser que o Torino o Leonino passou por isso. Eu não vejo que ele se casou com a pessoa, não vi casamento aqui, mas ele teve uma relação muito difícil enquanto ele estava ascendendo na profissão. Só que ele teve bastante virtude, ele era totalmente, a espiritualidade dele falava, olha, essa mulher está querendo te manipular. Havia uma coisa muito interna dele que fazia com que ele identificasse o mais rápido possível essas relações. E relações super tóxicas, com aquelas mulheres mega dramáticas, queridos, mega dramáticas.
né? Que queriam, porque queriam o leonino? Porque ele é bonito? Possa ser um cara bonito, mas é porque ele tinha uma boa posição social, ele tem uma boa posição social. Eu tô falando aqui de um cara ou que é um gestor, ou é um diretor de uma empresa, é um cara que tem uma boa posição social no mercado. E eu vi muito isso em São Paulo, cara, mulheres querendo dar golpe nesse tipo de cara, usando táticas até de magia, eu vi muito isso. Só que esse leonino aqui é um cara ligado, não é um cara babaca. É isso aí, leonino. 3 cartinhas aqui para os leoninos. Casa. Casa, ok. Uma família. O leonino quer casar aqui. O leonino quer segurança, quer uma família. É por isso que tá esse medo. Eu sugiro que você, leonino, fazer uma terapia mesmo. Fazer uma terapia. Se você tá com uma parceira, que eu peguei aqui a vibe de um cara que tem uma mulher, que tem uma namorada, que deseja até casar com ela. Ou se tá num casamento, às vezes vem esse medo. Porque eu percebo aqui que é uma relação segura, tranquila. Eu sinto uma vibe tão boa aqui. Ó. Você tá muito bem, querido. Se você casou com essa mulher, você tá muito bem. Já passou. Agora que eu vi, você precisa libertar do passado esses amores tóxicos. Terapia. Mesa estelar. Constelação familiar, né? Psicólogo. Terapia para limpar. Eu percebo aqui que é uma limpeza, um trauma mesmo. Teve mulheres aqui que traumatizaram. Eu peguei a vibe muito de homem, não de mulheres aqui, tá? Mas é um cara que ficou traumatizado com mulheres. Com mulheres do passado, queria aprisionar o cara. Ou fizeram magia para ele, mas ele não se deixou cair. Porque é um cara que é espiritual, que não mostrou a religião. Mas esse leonino tem uma espiritualidade muito forte. Tem. Ele sentiu o cheiro. Então, o que você quer neste momento? Uma casa, uma segurança e um homem e uma mulher para compartilhar com você esse aconchego. É isso que você quer. Não deixe que esses medos destruam o que você tanto deseja. Tudo bem? Tem mais alguma coisa? Não. Então é isso. Muito obrigada, leoninos. Até!